Passos. Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial, o Eduardo Moreira, que é engenheiro, economista, palestrante, uma pessoa já muito querida de um público que o acompanha pelo YouTube. Eduardo tem um trabalho interessante no estudo das causas estruturais da desigualdade, e é uma alegria a gente poder conversar com ele nesse nosso canal aqui, Resistentes. Quem vai me acompanhar nessa entrevista é o xará dele, o nosso amigo aqui do canal Resistentes, também Eduardo Moreira, e eu vou aqui passando a bola de Eduardo para Edu, a gente vai se entendendo. Eduardo Moreira, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, um prazer enorme estar aqui. Nos conhecemos naquela última palestra que eu dei no evento do site 247, então é bom estar assim num espaço tão curto de volta aí a estar conversando com vocês. Legal, Edu, o prazer é todo nosso. O evento que o Eduardo se referiu é um evento que aconteceu na Casa do Saber, com os assinantes do canal 247. Bom, antes de passar a bola para o Edu, eu vou pedir para o Eduardo Moreira contar rapidamente para nós a trajetória dele de estudante de engenharia, formando em engenharia, indo a San Diego estudar economia, voltando ao Brasil, fazendo a carreira que ele fez no mercado financeiro e chegando até o ponto que ele hoje se encontra. Edu, por favor, se você puder contar isso para a gente, ia ser bacana. Legal. Eu vou ter que ser breve, senão só isso aí já acaba nossos 40 minutos. Tá. Eu venho de um ambiente super conservador, né? Um ambiente de classe média, assim, e talvez seja um dos ambientes mais conservadores que a gente tem em todos os sentidos, tanto econômico como em termos de valores, etc., do Rio de Janeiro. Estudei engenharia, e na engenharia vale a pena notar algo pelo qual eu passei, que talvez explique um pouco essa minha guinada a partir de um dado momento da minha vida para ter esse pensamento mais progressista, mais de esquerda, né? Você sabe que eu não tenho vergonha de falar de esquerda, etc. Tem gente que fica usa outras palavras, etc. Não, eu acho que eu tenho uma cabeça muito mais de esquerda mesmo, né? E quando eu estava na PUC, a gente estava passando por um momento meio difícil lá em casa, de grana, assim, meus pais, e eu precisei pedir uma bolsa de crédito educativo. Consegui a bolsa, porque eu era um aluno muito bom lá, tinha notas muito boas, mas ainda sobrava um pouquinho que tinha que pagar. E eu precisava arranjar algum emprego, alguma coisa. E eu peguei e me inscrevi para uma bolsa de iniciação científica, fui aprovado, e a que tinha disponível era uma junto com o Serviço Social da PUC e com a Conlurb, né? E com a Fundação GeoRio também, lá no Rio de Janeiro. E era um trabalho de pesquisa onde eu passaria, e eu fiquei 2 anos nisso, os meus dias dentro das principais comunidades carentes do Rio de Janeiro, as chamadas favelas do Rio de Janeiro, estudando e tentando buscar soluções para os desabamentos de encosta, né? Você tem um problema aqui no Rio de Janeiro, a topografia ela é muito típica de você ter muitas montanhas, etc. As pessoas jogam o lixo na encosta, o lixo é formado por muito plástico. Congelou a imagem do Edu? Travou para mim também. Oi, Eduardo, a tua imagem deu uma travada, agora voltou. Voltou? Voltou. Então, quando eu passei esse período de 2 anos quase dentro dessas favelas, eu não estava visitando ali na quadra de associação quando tem um evento para comemorar a Páscoa e você leva lá, se veste com os risquinhos de tinta aqui e leva um ovo de chocolate. Não, eu vivi durante 2 anos ali. Eu vi o surgimento da polícia mineira, que é chamada hoje de milícia, né, nas favelas. Eu vi como é que era o dia a dia do tráfico, dos meninos, das mães que tinham que trabalhar, mas ao mesmo tempo deixavam um menino de 7 anos cuidando um de 4. Eu vi aquele caos das crianças brincando no meio das valas de esgoto, as mães chorando desesperadas, pedindo ajuda porque estavam com medo do negócio desabar. E aquilo foi um choque muito grande, né? Quase que como
obviamente não me comparando a ele de jeito nenhum, mas quando Siddhartha cruzou os portões do reino e descobriu que existia pobreza, né? E aquilo foi muito forte para mim. Mas depois disso eu acabei indo para os Estados Unidos, estudei economia e voltei, entrei num banco de investimento. E ali o ambiente é muito forte no sentido de doutrinar todo mundo que está ali para acreditar naquela teoria de que se estimular o lucro ao máximo, cada um vai buscar fazer o seu melhor e ao cada um buscar fazer o seu melhor individualmente, o coletivo vai ganhar tendo o melhor outcome possível, né? O melhor resultado possível. E fiquei assim durante muito tempo. Fui uma pessoa que tive uma carreira que deu relativamente certo no mercado financeiro e fui subindo. E à medida que eu ia subindo, eu ia entendendo um pouco mais como a máquina funcionava. Até que chegou num certo ponto, onde eu saí do lugar onde eu trabalhava, porque eu tinha virado sócio do banco, ou seja, tinha me transformado em banqueiro, né, de bancário para banqueiro. Montei uma outra empresa com um grupo de sócios, e aí, num dado momento, o negócio ficou absolutamente claro para mim, e mais do que isso, foi para mim meio, assim, chocante compreender que eu era um dos agentes daquilo que eu mais criticava na nossa sociedade, né? E que o capital financeiro e a estrutura financeira, quando a gente fala o capital financeiro, parece que está repetindo os livros comunistas, etc. Então, vamos usar para as pessoas perderem um pouco dessa resistência que elas têm a ouvir essas ideias, né? Para a gente não pregar só para convertido, né? O sistema financeiro é um sistema que ele é responsável por termos essa desigualdade, né? Eu acho que existe uma confusão muito grande na sociedade das relações de causa e efeito. Muitas coisas que as pessoas acreditam que é consequência, né, da gente ter uma desigualdade, na verdade, são causas da desigualdade. E muitas vezes são causas planejadas, são causas que que existem de uma maneira proposital e não aleatória ou simplesmente aconteceu isso porque é o ciclo natural das coisas. Não, são coisas absolutamente estruturadas, assim, muito bem estruturadas. E aí, quando eu percebi isso, esse negócio começou a mexer muito comigo e eu comecei, dentro do sistema, a tentar mudar o sistema, né? Então, eu comecei dentro do banco a falar, vamos ensinar para as pessoas como é que funciona, para elas poderem escolher os produtos que elas querem, os riscos que elas querem correr, para onde vai o dinheiro delas. E eu realmente acredito que isso poderia, utopicamente, existir, um sistema financeiro que funcionasse assim, porque os bancos, o sistema financeiro, eles cumprem um papel importante. Se você for ver, não tem nenhum país do mundo, seja ele comunista, socialista ou capitalista, que não tenha um sistema financeiro, né? Porque ele pode otimizar as relações de troca e pode otimizar também a alocação de capital dessa sociedade, né? E tentei mudar ali dentro. Eu fui colocado numa empresa pequenininha, porque eu comecei a atrapalhar muito o grupo ali. Nessa empresa pequenininha, fazendo isso, eu transformei a empresa pequenininha numa empresa maior do que o grupo todo, né? E porque o número de pessoas, de clientes, etc., que começou a entrar na empresa começou a ser muito grande. Em cima do volume e não da margem, a gente começou a dar um resultado muito bom ali para a empresa. E aí eles olharam para aquilo e falaram, nossa, agora vamos pegar essa empresinha que virou uma empresona e vamos botar ela para funcionar do jeito que funciona o mercado, que aí a gente vai ganhar mais dinheiro ainda, né? E aí eu tentei argumentar contra, mas, assim, eu descobri, hoje eu tenho uma convicção total, que você não consegue mudar o sistema por dentro. É impossível. O sistema ele tem uma força e uma estrutura que tornam isso impossível de ser mudado por dentro. E aí eu falei, então eu vou mudar por fora. Eu vou começar a levar conhecimento para as pessoas, mostrar como é que funciona e mostrar como elas podem usar o sistema sem ser escravas do sistema. E aí quando eu comecei a fazer isso, saindo do banco e abrindo mão de um monte de coisa que eu deveria ter direito ali, mas abri mão para poder começar logo essa outra caminhada, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que eu consegui conquistar em termos de dar minha contribuição para transformar o mundo num prazo muito curto, assim, né? Então, por exemplo, ensinando o básico para uma pessoa, num curso gratuito até, o cara chegava, me mandava mensagem e falava assim, Eduardo, eu devia quase 100 mil reais para o banco, com o que você me ensinou, eu fui lá e renegociei minha dívida por 6 mil reais
parcelada. Cara, você resolveu a minha vida e da minha família. Isso é forte. O cara que deve 100 mil reais, esse cara, ele passa a ser um escravo financeiro, escravo mesmo, não tem outra palavra, porque tudo que ele ganha ao longo de todos os anos da vida dele vai para um banco, né? Então, ele vai pagar 50 vezes o empréstimo inicial e vai continuar devendo 100 vezes o empréstimo inicial. E quando você livra o cara disso, abre-se, é quase que como o cara nascer de novo, né? É uma nova vida que se abre diante dele. E esse negócio começou a me motivar muito. E me motivar tanto que eu comecei a estudar mais ainda sobre essa estrutura que tornava essas pessoas escravas não só financeiras, mas escravas de todo esse sistema de poder que a gente tem, que é manipulador, e aí a gente inclui nesse poder não só os bancos, como a mídia, como os grandes grupos empresariais e industriais que você tem no país, etc. E comecei, e assim, dado a minha história de vida, eu tinha uma facilidade muito grande, tenho ainda, de compreender esse mecanismo, como funciona. E comecei a querer explicar sobre esses outros mecanismos. E quando eu vi, eu já tinha caído numa jornada de estudo da desigualdade, né? E aí comecei a estudar desigualdade no Brasil e no mundo, para entender o que já aconteceu em outros lugares que deram certo e que deram errado, né? E aí chegou num ponto que foi o ponto que eu falei assim, pô, beleza, mas agora eu já percebi que os livros só vão me levar até certo ponto. Então agora eu quero conhecer a desigualdade, podendo viver um pouco dessa desigualdade. E aí começou essa jornada que começou esse ano, que foi de me aproximar de grupos que vivem na pele a desigualdade, os grupos que são marginalizados no país, e pedir para eles a permissão de poder viver um pouco com eles, morar com eles, dormir com eles, comer com eles, resistir com eles, lutar com eles, para poder ser mais empático com aquilo que eu estudava nos livros. E é onde eu estou hoje em dia, né? Muito bom, Edu. É uma história muito bonita, muito impactante e enriquece demais a nossa conversa. Eu vou passar a bola para o teu xará, fazer a primeira pergunta, só fazer um destaque nessa questão da estrutura financeira, né? Tudo isso que você falou se agrava num país como o Brasil, onde você só tem 5, 6 bancos estruturados no Brasil inteiro, né? Uma mídia com 4, 5 famílias. Quer dizer, essa concentração de poder talvez potencialize em muito, né, toda esses problemas que você apontou. Mas uma trajetória de vida belíssima. Eu aqui quero te cumprimentar por isso e seja bem-vindo. Você é um ativista do nosso campo de muito valor. Temos muito orgulho de ter você com a gente. Eu sou uma pessoa que tenta reparar os erros que fez de maneira não consciente ao longo de boa parte da minha vida. Mas você é muito jovem, né? Tem 40 e poucos anos, ainda tem muito para contribuir. Edu, com você, Edu Moreira, xará. Grande Eduardo Moreira, meu xará duplo, de nome e sobrenome. Um dia a gente vai conversar para saber de onde vem essa origem aí de Eduardo Moreira, do seu Moreira. É uma honra, uma alegria enorme contar com você aqui, um grande prazer aprender contigo. E nessa linha, eu queria saber de você, o Eduardo Moreira, nessa linha que você estuda e que já começou a tratar com relação às causas estruturais da desigualdade, principalmente, lógico, no Brasil, essa reforma da Previdência, que é o tema mais candente hoje, que está no Congresso Nacional, na grande mídia, fazendo uma campanha de pensamento único a favor dessa reforma. Essa reforma da Previdência, enfim, ela vai aprofundar a desigualdade, que já é muito grande no Brasil, ou o ministro da Economia, quando diz que, olha, precisamos economizar 1 trilhão em 10 anos, esse dinheiro poderá ser usado para reduzir essa desigualdade, quer dizer, onde é que ele vai colocar esse dinheiro caso a reforma passe da forma como ele propôs? Se você puder dar uma pincelada nisso aí, a gente te agradece. São ótimos temas, né? Em primeiro lugar, um ponto que é muito importante, que você falou, já começando pelo fim, para onde é que vai esse 1 trilhão que ele quer economizar, né? E isso é o mais fácil de todos de dizer, né? A gente aprovou, no ano de 2016, a Emenda Constitucional 95, e a Emenda Constitucional 95, ela congela
os gastos, as despesas primárias do governo durante 20 anos, até 2036. Tá? O que isso significa? Significa o seguinte: se o Brasil começar a crescer 7% ao ano, se o Brasil começar a arrecadar um caminhão de dinheiro com seus impostos, se o Brasil criar novos impostos, etc., segundo a Constituição, porque ela é uma emenda constitucional, nada desse dinheiro pode ser usado acima do limite do gasto de 2016, corrigido pelo IPCA, para saúde, educação, esporte, cultura, lazer, nada. Não pode, tá? Nem que queira, nem que tivéssemos um governo bonzinho, tivéssemos um governo preocupado com o social, nem que ele quisesse, ele poderia. Então, para onde vai esse dinheiro que vai ser economizado? Esse dinheiro vai todo para as despesas financeiras que o governo tem. Ou seja, para os juros, que é pago por uma dívida que hoje ultrapassa os 5 trilhões de reais e que tem um encargo de mais ou menos uns 500 bilhões de reais por ano, mais um valor grande que amortiza todo ano, ou seja, tem dívida que vence todo ano. Então, a gente não tem que pagar só os juros, a gente tem que pagar a dívida que vence, né? Então, a gente usa o dinheiro que a gente arrecada para pagar essa dívida e emite mais dívida todo ano para, com o dinheiro que a gente capta dessa dívida emitida, pagar essa dívida que está vencendo. Então, todo esse ganho que a gente está tendo da reforma da Previdência vai para pagar os juros. Aí tem um dado que é muito importante, que é o seguinte: esquece dinheiro, Edu, porque dinheiro, como todo mundo pensa hoje em dia, e pensa assim, tem um motivo para pensar assim, porque isso afasta a gente da realidade, né? O dinheiro, ele é um pedaço de papel pequenininho, escrito e sujo, aquilo ali não tem utilidade nenhuma, ele é um fluxo, né? Ele é um meio que existe para facilitar as relações de troca. Mas o que existe por trás é riqueza, né? E essa riqueza que existe no país, ela é limitada, tá? Ela é limitada, cresce todo ano com aquilo que a gente gera mais de produto interno bruto no país e decresce todo ano à medida que, para a gente viver, a gente consome riqueza. Por definição, toda a sociedade consome riqueza para poder existir, né? Mas você pegar o que existe de riqueza hoje no país, somar aquilo que a gente gera de riqueza e diminuir aquilo que a gente consome para sobreviver, o que sobra é um número finito, diferente do dinheiro, que potencialmente é infinito. Você pode construir mais 10 casas da moeda, botar para ficar imprimindo nota, aquele negócio não tem fim. Quando você pega 1 trilhão de reais, esquece o dinheiro agora, de riqueza, e faz com que essa riqueza ela pare na mão dos juros que são pagos por uma dívida que está hoje 25% na mão dos bancos, 25% na mão dos fundos de pensão, 20% na mão dos fundos de investimento e 12% na mão dos investidores estrangeiros, ou seja, tudo isso somado você tem quase 90% da dívida, você está fazendo com que 1 trilhão de riqueza vá parar no grupo pequeno da população que já tem riqueza em excesso. E de onde está saindo? Porque para parar lá tem que sair de algum lugar. É isso que as pessoas têm que ter na cabeça. O 1 trilhão não sai do orçamento, não sai do déficit, não sai do Paulo Guedes, ele sai de alguém. E de quem é esse alguém? E é essa pergunta que as pessoas deveriam estar se fazendo ao analisar a reforma da Previdência. E quando você vê de quem sai, ele sai de quem? As pessoas com essa nova reforma da Previdência, elas vão se aposentar numa idade mais alta e com um valor menor. Então, sai das pessoas mais velhas ou daquelas que utilizam essa rede de proteção social oferecida pela Seguridade Social, que é um conjunto de assistência social, saúde e previdência social, previsto pelo artigo 194 da Constituição Federal, no novo Pacto Social que se estabeleceu no país a partir de 1988, para fazer com que essas pessoas que vivem à margem da sociedade tenham, em algum momento da vida, uma capacidade mínima, digna de vida, e que hoje tem um impacto importantíssimo. Veja que, por exemplo, o índice de pobreza que você tem da população
entre 24 e 59 anos de idade, é um pouco abaixo ali de 30%, perto de 30% da população é pobre, entre 24 e 59 anos de idade. A partir de 60 anos de idade, sabe qual é o percentual da população que é pobre? 10%. E você sabe por quê? Porque depois dos 60 anos de idade, a aposentadoria representa cerca de 70% da renda das famílias, enquanto antes de 60 anos de idade, ela representa cerca de 30% da renda das famílias. Então, quando você está tirando esse 1 trilhão de algum lugar, você está tirando exatamente o dinheiro que faz com que essa injustiça social que exista seja, hoje em dia, em parte, corrigida, pelo menos parcialmente, quando a pessoa entra na terceira idade, porque existe um piso na aposentadoria, e esse piso tem uma importância enorme, que é ele que faz isso. Então, esse é o primeiro ponto, as pessoas entenderem para onde vai esse dinheiro, e mais do que para onde vai, que foi a sua pergunta, de onde sai. De onde sai é importantíssimo também, porque, veja, a sua pergunta ela é ótima, Edu, porque ela representa uma coisa que, se eu não tomar cuidado, o tempo inteiro eu penso assim também, e eu sei que a sociedade pensa assim o tempo inteiro, é o seguinte: para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? E para onde vai pressupõe que foi inventado, criado e foi para lá. Mas não existe isso de foi criado e foi para lá. Para ir para lá, tem que vir de algum lugar. E essa é a pergunta mais importante que a sociedade deve se fazer. De onde sai? Ou seja, essas pessoas que já têm iates e mansões e etc., o dinheiro que vai fazer com que elas simplesmente tenham um estoque maior não utilizado de riqueza, vai vir de onde? Vai vir a que custo? Pense que quando você olha, hoje em dia, os números do BPC, do benefício de prestação continuada, aquele mesmo que o Paulo Guedes, numa entrevista no Estadão, fala assim: a gente botou 400, mas ali se botar 500, 600, acho que passa também. Ali, para mim, e ele trata 400, 500, 600 como um número qualquer. Aliás, como trata 1 trilhão, né? Temos que chegar no 1 trilhão, que é assim que ele fala. Quando você olha, isso são estudos estatísticos feitos em 2008, que são os últimos aos quais eu tive acesso, e estuda as famílias que têm o benefício de prestação continuada e as famílias que não têm. Por quê? Porque não pegaram, porque não sabem que tem, porque você tem centenas de milhares de pessoas no Brasil que poderiam ter o BPC e que não têm. Tá? Quando você olha os dois, as famílias que têm o BPC, elas vivem de 1 ano, no caso dos homens, a 4 anos, no caso das mulheres, anos de vida a mais com saúde do que as que não têm. Então, a gente está falando de até 4 anos de vida. De vida. E você tirar anos de vida significa o quê? Qual a palavra que significa? Tirar vida significa o quê? Matar. Não tem outro nome. Tirar vida é matar. Então, você pegar e diminuir de R$1.000 para 400, o número não é o Eduardo que acha. É o número que mostra. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Você está matando milhares e milhares e milhares, para não dizer talvez centenas de milhares de brasileiros. Por que centenas de milhares? Porque a gente está falando de quase 5 milhões de pessoas que são atendidos pelo BPC e por outros instrumentos que existem para as pessoas que são miseráveis no país. Então, me deixa muito triste ver as pessoas que estão fazendo essa previdência serem pessoas que são brancas, ricas e a maior parte delas banqueiras. Porque quando você olha no artigo 194 da Constituição, ele diz, eu tenho ele aqui, o seguinte: a Seguridade Social, blá, 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 ela deve ter caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa. Aí vem, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. E eu te pergunto, quais os trabalhadores e aposentados que estão participando da elaboração e da discussão? Veja as audiências públicas do Senado Federal. Quantos negros você viu discutindo ou elaborando essa proposta? Quantos presidentes de sindicato
estão lá dando a visão deles, ou estão nos jornais dando entrevistas. De quem são as entrevistas dos jornais? São dos banqueiros, são dos macroeconomistas. E não é isso que a Constituição diz. Então, teve uma moça que me respondeu num vídeo meu da Previdência, que ela falou o seguinte, olha, eu trabalho no campo desde que eu nasci na lavoura. Eu desafio o senhor Paulo Guedes a trabalhar 5 dias inteiros comigo fazendo o que eu faço. Uma mulher. Se ele conseguir, eu topo fazer a reforma da Previdência dele. E é assim, é óbvio que é um grito de revolta dessa moça, mas é um grito com muita verdade. É um grito que mostra o seguinte, não existe empatia nenhuma, mas não existe humanidade nenhuma quando alguém fala o seguinte, olha, a gente botou 400, mas no 500 ou 600 a gente fecha. Meu Deus do céu, esse cara está falando de quê? A impressão que dá é que os banqueiros se reuniram, olharam o seguinte, ó, vamos economizar 1 trilhão. Por que 1 trilhão? Porque trilhão é quando vira casa. Aí, então, é um número forte que a gente precisa ter. Tá bom, como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, pega aqui, essas são as linhas da Previdência Social. Tira aí 1 trilhão. Aí a impressão que dá é que o estagiário, dentro do ar-condicionado, filho de um dos amigos do banqueiro, que cresceu em Ipanema, ou aqui nos Jardins, etc., começa lá, vê o seguinte, ó, vamos tirar 20% dessa, 10% dessa, 15%, falta quanto? 100 mil? Atira mais 5 dessa e 5 dessa. Parece que é assim que é feito. Oi, Edu. Sem querer interromper aí a tua fala, nós estamos chegando já com quase 30 minutos. Você traz para a discussão uma coisa fundamental, né, que são as causas, na verdade, que levaram ao golpe de 2016 na Dilma Rousseff. Não é? Quer dizer, na medida que você solapou a soberania popular ao não considerar 54 milhões e meio de votos que elegeram a Dilma e por um artifício bobo de pedalada fiscal você elimina uma presidente, você está rasgando a Constituição naquilo que ela tem de mais importante, que é a soberania do voto. A partir daí, a gente vem assistindo um derretimento da Constituição Federal de 88, que passa, inclusive, por esses artigos que você citou da Seguridade Social. Então, essa, na verdade, é a tragédia que o país está assistindo. Um ataque frontal à Constituição e sem garantia, sem direito de absolutamente nada. Esse é uma situação muito, muito grave e é contra isso que a gente está buscando enfrentar. Eu não sei se a gente continua nesse tema da Previdência. Se quiser. Tá. Eu acho que foi muito enriquecedor o que você falou, fechou muito o raciocínio sobre para onde vai esse 1 trilhão, e apenas dar um destaque numa matéria que o Delfim Neto escreveu ontem, no UOL, que eu pude ler, que é a disputa de narrativas, né? O Delfim Neto saiu com o discurso que esse 1 trilhão vai melhorar a distribuição de renda. Imagina, ele escreveu isso, Edu. Deixa eu falar uma coisa que é importante em relação a isso. Tá. É muito importante, me perdoe te interromper, mas falando de Delfim Neto, tá? Falando de Delfim Neto. A gente, hoje em dia, vive um paradigma no qual avaliam-se as opiniões das pessoas como se estivéssemos avaliando uma prova de faculdade. Ou seja, as pessoas tidas como as mais sabidas, as mais preparadas, as mais inteligentes, são aquelas que tirariam as maiores notas numa prova de macroeconomia clássica numa faculdade, porque lembram o nome do cara que escreveu, sabem as falas de Hayek, sabem as falas de Mises, sabem os livros de Hobbes, sabem as teorias de Locke, sabem os contra-argumentos de Rousseau, mas a pergunta é o seguinte, toda teoria que existe, ela é uma tentativa de representar o que é, mas o que é soberano. O resto é tudo tentativa. O André Lara Rezende escreve um artigo semana passada que ele começa o artigo falando o seguinte, a teoria macroeconômica, como nós aprendemos na academia, ruiu, porque ela não foi capaz de explicar nada que aconteceu depois de 2008. E a pergunta que eu tenho é a seguinte, quem nós estamos consultando ou ouvindo
que tem uma proximidade maior daquilo que é e não da teoria. Quem é Delfim Neto no que diz respeito a conhecer a desigualdade e a pobreza do país? Delfim Neto não é ninguém. Delfim Neto nunca viveu pobreza. Delfim Neto nunca vai ter que usar a aposentadoria. Delfim Neto nunca pegou numa enxada. Delfim Neto nunca dormiu uma noite num barraco. Delfim Neto, ele decorou economia, mas não sabe nada de economia, e isso não é pessoal a Delfim Neto. Isso vale para todos os outros macroeconomistas que existem no país, inclusive para mim, que hoje estou tentando aprender economia com os mais pobres. Porque no Brasil, muita gente, quase todo mundo, não está nem aí para os pobres. Alguns poucos resolvem estudar sobre os pobres, mas ninguém se dispõe a aprender com os pobres, porque eles vivem a economia desse país. Delfim Neto não sabe nada de economia, ele sabe dos livros que ele leu na faculdade, que estão se provando incapazes de resolver os nossos problemas e de prever o que vai acontecer com a nossa sociedade. Muito bom. É nessa linha mesmo, Edu. E vamos lembrar que ele também é pago para disputar essas narrativas, né? Então, ele está prestando serviço a quem tem interesse nessa narrativa que ele defende. Eu acho assim... Edu, passo para você, Edu Moreira. Só fazer aqui 2 comentários que chegaram pelo chat. MBS. Eduardo ajuda as pessoas a compreender toda essa coisa intrincada que é a economia, que propositalmente é feita assim para o povo não entender nada e ser lesado diariamente. Está te agradecendo aqui, Eduardo Moreira, mais um fã aqui. E João Batista Martins comentou: companheiros, os golpistas e lesa-pátria já entregaram o Brasil. Resta ao povo a proteção da sua alma e temos que ter líderes que coloquem a bandeira da resistência e da luta de pé. Eu queria só complementar, o Eduardo, em cima também do comentário do Cláudio. Eles estão mudando a Constituição brasileira sem uma Assembleia Constituinte e com uma plataforma econômica que jamais seria eleita pelo voto. A gente tem que lembrar que Bolsonaro não foi a um debate, Bolsonaro não explicitou a sua agenda econômica. Isso foi escondido da população. E estão rasgando a Constituição exatamente no que ela tem de melhor, que é o que mais protege o cidadão. Vão querer eliminar direitos trabalhistas, estão querendo modificar a Previdência, uma Previdência companheira, uma solidária por uma Previdência de capitalização, que é apostar no individualismo. Edu, meu xará, eu queria que você continuasse aí, ou na Previdência, ou falar um pouquinho da sua experiência com esses grupos mais que vivem mais à margem da população, onde você está aprendendo economia com eles, para a gente começar a encaminhar para o final aqui, porque seu tempo é exíguo. Deixa eu passar para o Cláudio aí para ele encaminhar. Não, eu já devolvo a bola para o Eduardo no ato. Só dando um pitaco, né? O Eduardo comentou no nosso encontro na Casa do Saber de um estudo recente que ele teve acesso, me parece que um documento da Inglaterra, onde o Brasil já está colocado no mundo como sendo o país mais desigual do planeta. Então, se a gente pensa que a Previdência Social tem um papel também de tentar minimizar essa desigualdade, a Previdência que foi construída em 88, na Constituição Federal, como é que a gente pode, nesse momento, ainda estrangular ainda mais a nossa desigualdade? Então, só lembrando, Edu, desse documento, se você puder falar alguma coisa dele, acho que seria legal. Passo para você. O documento que você apresentou naquela fala sua na Casa do Saber, onde o Brasil já é considerado o país mais desigual do planeta. Nós éramos entre os 5, né? Agora me parece que nós conseguimos atingir esse ranking máximo. Existem várias medidas de desigualdade, uma delas é o seguinte: quanto da renda anual as pessoas têm que saber separar renda e riqueza, né? Riqueza é o estoque, é o que você tem, renda é o que você ganha, né? Então, quando você mede a desigualdade por quanto da renda é concentrada no 1% mais rico, e esse é um estudo, ele é muito importante. Por que é o mais importante? Porque para você mudar o estoque, você precisa de fluxo, né? Não existe mudança de estoque sem fluxo. E o fluxo é renda, né? Então, o país que mais concentra renda, ele tende a ser sempre
o país que mais vai ter estoque concentrado, porque não flui riqueza de um lado para o outro. E o país que mais concentra a renda do mundo é o Brasil, onde 1% concentra quase 30% da renda que é gerada todo ano no país, né? E o que as pessoas não entendem é que essa equação é meio que matemática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se você não mudar a distribuição da renda, se você não mudar a distribuição da renda, não existe como você gerar riqueza suficiente para fazer com que o cara lá de baixo aumente o quanto ele tem de estoque de riqueza, porque, novamente, tem que vir de algum lugar. Então, tem uma conta que eu acho, a Edmundo, eu estava falando dela no telefone agora, vindo para o escritório, que essa é interessante, que é o seguinte: com a atual distribuição de renda do mundo, porque tem muita gente que fala assim, não, tem que crescer o bolo, né? O pessoal não adora falar. Ao crescer o bolo, as fatias ficam maior. Aí fala assim, não, tem que subir a maré, que aí todo mundo ganha junto. O problema não é desigualdade, pode ter desigualdade, só que é só todo mundo subir junto, os mais pobres ficarem mais ricos, que são os argumentos que as pessoas usam. Pois bem, se você tiver e mantiver a mesma distribuição de renda que existe hoje no mundo, para você tirar todas as pessoas que ganham no mundo abaixo de $5,50 por dia, que é considerada a linha corte de pobreza do mundo, e fazer com que todas elas passem a ter mais de $5,50 de renda por dia, que é a linha de pobreza, que é considerado para o cara poder ver com o mínimo de qualidade digna de vida. Sabe quanto? A gente está falando de muito menos de um salário mínimo, né? Só para as pessoas terem na cabeça. Sabe quantas vezes o mundo tem que crescer para gerar quantidade de riqueza suficiente para isso? Tendo na cabeça que o mundo cresce em torno de 2, 3% por ano, historicamente, a economia. 2, 3% por ano. Imagina se o mundo crescesse 100%. Acabou, né? Todos os recursos naturais, se crescer muito rápido 100%, com 3% a gente não ganha, né? O mundo crescer 100% significa o mundo crescer uma vez, é isso? O tamanho que ele tem hoje. Pois bem, o mundo, para conseguir, com a atual distribuição de renda, fazer sobrar com a distribuição renda para todo mundo viver isso, tem que crescer 175 vezes. Tem que multiplicar por 175. Ou seja, a matemática não fecha. E não adianta querer brigar com a matemática. É igual pular para cima e torcer para continuar subindo. Você pulou para cima, você vai cair para baixo. Você pode ficar torcendo o quanto você quiser. Mas não dá para ir contra. 2 mais 2, tomara que não dê 4. Vai dar 4. Entendeu? Então, esse índice de desigualdade, ele só tem como ser corrigido com uma redistribuição de renda. Não, ok, Edu, exatamente, né? Distribuir renda é uma tarefa que, além das políticas de seguridade social, envolvem outros tantos eixos, né? Mas como política tributária, né? Política fiscal. Mas, enfim, Edu, eu queria deixar com você a palavra para você fazer as suas considerações finais. Já estamos próximo de 40 minutos de transmissão. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, assistindo a nossa entrevista. Pedir mais uma vez o like nessa conversa, a inscrição no canal. Agradecer a participação do Edu Moreira também nessa conversa. Se você quiser fazer mais alguma rodada aí, Edu, fica à vontade. Mas passar para o Eduardo Moreira fazer o encerramento, agradecendo a sua participação e desejando sucesso aí na sua caminhada, Edu. Eu vou passar para o teu xará, então, fazer as considerações finais e encaminhar para você encerrar. Vai, Edu, é com você. Ao seu microfone. Reiterar o agradecimento, uma honra estar com você, Eduardo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para aprofundar esse diálogo, esses teus ensinamentos, e pedir também assinaturas e likes no canal do meu xará, do Eduardo Moreira, que é um sucesso, que esse sucesso permaneça por muito tempo. Te agradecer muito, agradecer ao Cláudio e a presença de todos. Obrigado, gente. Beleza, cara. Não, eu queria agradecer esse espaço e falar da importância da gente compreender o que está acontecendo, né? Então, quando eu chego e falo assim,
qual que é o déficit da Previdência? Ninguém sabe responder isso, nem o Google sabe responder isso. Dá um Google, qual o déficit da Previdência? Você vai ver uns 5 números diferentes. Como é que a gente pode fazer uma reforma de uma coisa que as pessoas não sabem responder qual o tamanho do déficit? E isso, assim, eu, depois de estudar bastante, tá? E no próprio site do governo, mesmo o número que ele dá, ele não abre no detalhe. Ele abre um pouco, mas não abre no detalhe. É impossível. Até grupos de estudo, a Anfip, universidades, etc., eles, quando põem os seus estudos, eles põem um disclaimer que é o seguinte: eu não consigo nem comparar muito com o dado do governo, eu tento chegar no número que o governo chega, mas eu não consigo, porque não abre como ele chega naquele número do detalhe. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: olha, tem várias visões que estão sendo colocadas aí da Previdência. Uma olha o seguinte: só quanto tem de contribuição de INSS e quanto tem de pagamento de benefício. Então, contribui com tanto, paga com tanto. Tem um déficit de tanto. Tem outra que fala o seguinte: olha, quanto que tem hoje em dia de seguridade social, que a gente tem dentro do orçamento de seguridade social, que é para saúde, para assistência social e para previdência, e quanto que eles pagam. Aí o governo dá aquele déficit dele lá, que chega perto de 290 milhões. Aí tem outro que fala assim: mas calma aí, você está somando um monte de coisa aí que não está na Constituição. Você está tirando o DRU. Você não pode tirar o DRU para dizer que tem déficit. O DRU é uma coisa que foi feita para quando tinha sobra desse dinheiro. Outra coisa, você está somando o RPPS nessa história. O RPPS, na Constituição ali, a Seguridade Social, é só para o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência. Aí o número é esse, que é um número diferente. Então, eu acho que as pessoas tinham que saber o seguinte: olha, se você calcular assim, dá isso. Se você calcular assim, dá isso. E se você calcular assim, dá isso. A Constituição diz isso. Agora é o seguinte: tem a sua opinião. Acha o que você quiser. A gente só não pode pedir para as pessoas acharem coisas em cima de algo que não é comparável, em cima de números que elas não sabem. Então, procurem compreender o que são os números, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, para a gente poder qualificar essa discussão. E entendam também o seguinte: sempre vale a pena se perguntar, a pessoa que está fazendo aquela defesa de tese, essa pessoa tem algum interesse que um entendimento A ou B seja o entendimento da sociedade? Ou seja, se é um banqueiro que está explicando, será que vai existir ou pode existir um viés? Dá para a Previdência ser melhor para os bancos? Ou pior? Façam essa pergunta. E se dá para ela ser melhor para os bancos, será que esse banqueiro está falando a visão que é melhor para os bancos ou o contrário? Se o banqueiro está falando uma visão que é melhor para os bancos, então beleza, eu tenho essa informação, eu faço com ela o que eu quiser, mas eu tenho essa informação. Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de questionamento é muito necessário agora, né? E se façam essa pergunta: quantos negros vocês já viram falando sobre a Previdência Social? Quantos trabalhadores de chão de fábrica você já viu falando a opinião deles sobre... mas ele não tem estudo, não sei o quê. Mas calma aí, ele não tem estudo, mas é esse cara que não só banca, como vai ser o cara que vai sofrer essa história. Então, vamos ouvir ele. Está na Constituição que a gente tem que ouvir ele. É uma obrigação nossa ouvir ele. Então, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Entendeu? Perfeito. A nossa tragédia atual é que essa reforma está na mão de 308 deputados no Congresso Nacional. Quer dizer, se essa discussão tivesse sido feita durante a campanha presidencial, todos nós teríamos como refletir, discutir, escolher o candidato que fosse fazer o encaminhamento mais democrático e mais distributivo. Então, só nos resta, neste momento, ir para as ruas, como está acontecendo hoje no país inteiro. Isso. É isso aí. Quer dizer, essa discussão que nós fizemos aqui é para dar informação e gás para as pessoas irem para a rua, gritar contra essa reforma tributária, que é a única... reforma previdenciária, desculpe, que é a única maneira da gente tentar barrar os 308 votos que já estão razoavelmente encaminhados, embora haja muito tumulto político por toda a conjuntura que a gente está vivendo. Mas, Edu, então eu vou considerar que a gente encerra por aqui a nossa conversa, agradecer mais uma vez a tua participação, foi muito enriquecedora, agradecer aos nossos internautas que nos acompanham até aqui, agradecer ao teu xará, que também iluminou e trouxe brilho para a nossa conversa,
e esperar que a gente possa voltar a esse tema outras ocasiões. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrando por aqui e até a próxima oportunidade. Um abraço. Valeu, um abraço.